Oi, eu sou o Fernando Aredes e hoje vamos fazer uma reflexão, primeiro em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E agora vamos para 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nesses dois textos, ficou claro que existe uma luta espiritual. O diabo continua trabalhando. O diabo não se aposentou. A função dele, na verdade, é esta: é estar cercando, criando laços para a sedução, para a tentação, para que haja contenda e todo tipo de adversidade contra o homem. Nós estamos vivendo num mundo naturalmente tribulado e nós temos que saber andar com Cristo e em Cristo para que o mundo não nos envolva. O diabo se utiliza de todos os apetrechos que o mundo tem para tentar nos pegar, nos oprimir, nos seduzir. Mas aqui, nos dois textos, vocês vão entender que primeiro é fundamental se submeter a Deus, buscar Deus. Buscar Deus, se submeter a Deus é seguir Jesus, o Evangelho, as boas novas, e mudando. Mas também, junto com esta mudança de ações, eu tenho que resistir ao diabo. E aqui eu tenho que resistir às tentações, laços, flechas, provocações que o diabo lançará contra mim. Nenhum dos dois textos ordena ou manda ou orienta que você ataque o demônio. Basta você ficar imune a ele. E por mais que ele te ataque, você estará blindado se você estiver com a armadura do Altíssimo, que nós lemos com clareza em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 18. Revestivos de toda a armadura para que possamos suportar as astutas ciladas dos demônios. São muitos e diversos. Antes que eu os ataque, ou pensando nisto, na verdade, eu tenho que me blindar contra eles. O demônio vai nos atacar, nos seduzir, porém muitos caem e dizem: a culpa é do diabo. Na verdade, ele tem uma função negativa de nos tentar, nos atacar com mil seduções, tentações, opressões. Mas eu entrar nisto, aí é um problema meu. Eu não sou obrigado a entrar nessas provas, mas eu posso buscar o auxílio do Senhor se eu estiver vigiando. Primeiro me submeto a Deus, como está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Em seguida, se eu estou alerta e vigiando, como está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo vai tentar contra mim. Mas eu tenho já firmeza, autoridade espiritual para resistir, permanecendo firme na fé. A fé, a palavra viva, quando eu creio nela, quando eu estou firmado nela, mesmo que tenha seduções e tentações, eu não me deixarei levar pelos ataques. Algumas vezes nós escorregamos. Infelizmente é isto.
Porém, muitas vezes pensamos, quem fez isto? Não foi o demônio. Deus permitiu. Deus permite que o ataque tente. Agora é competência do homem saber dizer não. Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. É interessante lembrar bem, a tentação vem. Quem lança a tentação é o próprio mundo, o demônio e suas hostes. Então desperta um desejo, ora pecaminoso, ora perverso, ora contrário. E ele vai me atacando e eu posso ou não me deixar levar por ele. Mas esse desejo, que é o início, uma preparação do pecado, ele acaba tomando forças. E eu não busquei Deus, não busquei Jesus, não fui para o Espírito Santo. Então ele acaba sendo concebido como possível. E ele dá luz ao pecado, é a proposta imediata de vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Até aqui o pecado está no mundo da tentação. Quando a pessoa está sendo tentada, tudo já está na mente dele. E o pecado, após ser consumado, praticado, aí gera a morte. E a morte aqui mencionada, ela é de interpretação espiritual. Certa feita, tinha um rapaz que era um interno, estava em tratamento numa comunidade terapêutica, e ele já era mais maduro, já estava fazendo seminário, já estava há algum tempo com a gente, e estava melhorando muito. Mas ele começou a namorar. Eu cheguei a conhecer a menina, ela era uma serva de Deus, crente. Porém, os dois cometeram a fornicação. Os dois tiveram relação. Eu não soube. E quando um dia ele me procurou dizendo que tinha pecado e tinha cometido esse erro, esse pecado, ele tinha tido relação sexual com essa moça, ele falou comigo meio constrangido. E eu perguntei, por que você falou comigo? Porque eu estou sentindo algo acontecendo. Eu falei, o quê? A primeira vez que nós tivemos relação foi rápido e eu não senti nada contrário. Foi apenas um momento nosso e acabou ali. A segunda vez também, mas na terceira eu não consegui ter a relação. Eu parei antes que começasse, que eu comecei a me sentir angustiado e comecei a me sentir seco e azedo, e é como se Deus tivesse se afastado de mim. Eu falei, Deus se afastou de você ou você que se afastou de Deus? Ele falou, não, eu errei, eu me afastei, mas a sensação é essa, é como se Deus tivesse se afastado de mim. E eu percebi que eu estava longe de Deus e não existia mais um Deus presente. Aqui ele cometeu o pecado, foi como que concedido um ato de misericórdia para ele parar ali, mas ele cometeu o pecado de novo, até que ele começou a sentir a ausência de Deus, a convicção e a fé titubearam, oscilaram, e ele estava gerando a morte espiritual. Foi feito um tratamento em particular, uma correção, e até ele voltar a ter a relação emocional e espiritual com Deus, demorou mais uns 4 meses em disciplina. Ele concordou, ele passou pela disciplina e voltou à comunhão com Deus. Mas a aula é simples. Ele não resistiu, ele não vigiou.
É fundamental eu aprender com os meus erros, porque pelo menos depois dele ter errado, ele voltou correndo, porque percebeu a sequidão que é estar longe de Deus e ser apenas racional. Mas eu aprendi que não adianta sair pegando ou caçando demônios. Basta resistir aos ataques e a sua blindagem espiritual vai sendo ampliada. É assim que diz a palavra. Resistam ao diabo, está em Tiago, e em 1 Pedro está resistam-lhe. Da mesma forma, capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, não desobedecendo à vontade do Altíssimo. E quando você resiste às tentações, cada vez mais você vai ficando imunizado, blindado. Temos que andar sempre vigilantes, porque esse mundo é mau. Porém, nós temos de Deus a graça bendita do Espírito Santo que habita em nós e vai no dia a dia nos orientando, nos ensinando a seguirmos vigilantes na fé, firmados na palavra do Altíssimo. E então, sim, o diabo fugirá de nós. Ele fugirá porque não suportará enfrentar e nada conseguir. A proposta é: aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês. Limpe as mãos e não tenham a mente dividida. Firme os seus passos com Cristo Jesus, fortaleçam-se nele. E se algum erro foi cometido, renovem a sua aliança, que ainda é tempo. E este é o tempo de termos cada vez mais cuidado, porque o tempo está terminando. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e nos blinde, sejamos blindados pela graça bendita do Espírito Santo, firmados na obediência do caminho estreito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.